Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, foi pedido para eu falar para vocês a respeito de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima. Então, gosto sempre de, quando for falar de alguma aparição, essas manifestações de Nossa Senhora, eu gosto de recorrer ao Evangelho, lá ao pé da cruz de Jesus. Pois, aos pés da cruz, Maria, a mãe de Jesus, recebe a missão da maternidade universal. Jesus confia à sua mãe o cuidado dos seus filhos e continuam a peregrinação neste mundo com uma pátria celeste. Porque Jesus, na cruz, vai dizer: mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. E dessa forma, Maria recebe a missão de ser a mãe espiritual de toda a humanidade. E não tem faltado os exemplos dos momentos em que Nossa Senhora tenha visitado seus filhos na história, para alertá-los dos perigos que estão para vir e apontar-lhes o remédio divino, que está na oração para a conversão dos pecadores e na penitência para a reparação dos pecados daqueles que agridem sem dó o coração do seu Filho Jesus. Então, podemos citar exemplos até mais próximos de nós, mas Nossa Senhora de La Salette, é uma Nossa Senhora que aparece chorando, uma coroa diferente, não sei se vocês conhecem essa devoção. Ela aparece num período onde começou a aparecer a maçonaria com uma força muito grande, e ela vai, então, falar dos males que a maçonaria estaria para fazer ao povo da França, depois da humanidade. Temos Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, que também, em continuação a Nossa Senhora da Salete, vai também manifestar a sua vontade, vai se apresentar, ela que vai, vamos dizer assim, na sua aparição, confirmar o dogma da Imaculada Conceição. E temos agora Fátima, da qual nós vamos falar agora. Mas Nossa Senhora de Fátima aparece num período da história muito complicado, porque ela apareceu no ano de 1917. Mas a Primeira Guerra Mundial teve início em 1914, ou seja, ela foi de 1914 a 1919. Por isso, então, aparece no meio desses acontecimentos, bem no período que está transitando do início ao fim da Primeira Guerra. Também está acontecendo, no ano de 1917, a Revolução Russa, onde o Lenin vai começar a propagar a ideologia comunista, também com a ideia de mandar para o mundo a ideologia. Não era uma coisa apenas local, a ideia era começar ali na Rússia e se expandir para o mundo, como então até o dia de hoje. Mas a história do comunismo tentando invadir as ideologias, as regiões do mundo,
não faltam exemplos. Em Portugal, de uma forma particular, em 1910, cai a família Bragança, cai a monarquia. Imagina vocês, a família lá de Dom Pedro, que nós conhecemos aqui do Império, reinou até Portugal até o ano de 1910. E ali, em 1910, ali é proclamada a República. E com isso, teve início vamos dizer assim, um governo materialista e queria, aos poucos, acabar com a religião. Então, a religião ela foi muito perseguida em Portugal nesse período. E é nesse tempo, então, que aparece Nossa Senhora de Fátima. Mas a aparição de Nossa Senhora de Fátima também é preparada para a aparição de um anjo, né, que aparece 2 anos antes, onde ele vai preparar as crianças para receber Nossa Senhora, mostrando a oração e a importância da oração do terço, que era necessário penitência, e vai, então, preparando essas crianças. E aí eram 3 crianças, né? Lúcia, Francisco e Jacinta. Lúcia era a mais velha, tinha 10. Né? A Jacinta, se não me engano, tinha 8. E o Francisco tinha 7 anos. Ou seja, tudo criança. Então, imagina, o anjo mandou eles rezarem o texto, não é verdade? Gente, o texto demora pra caramba, não é verdade? E eles querem brincar. Então, o que eles faziam? Pai nosso, Ave Maria, 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 glória ao Pai, Pai nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E assim, era mais rápido que o texto da misericórdia. Né? Era rapidinho. Criança, não tem como. E aí, ela aparece, então, no ano de 1917, ela aparece quando eles estão lá, porque eles pastoreavam, e eles pastoreavam ali na região, né, de Ajustel, que era o nome da aldeia deles, freguesia de Orem, e aliás, do distrito de Orem, e freguesia de Fátima. Então, a questão é, Nossa Senhora aparece e eles começam a ficar curiosos. E a Lúcia, quem mais falava com Nossa Senhora? Francisco parece que ele só via, ele não escutava. Né? E Jacinta também tinha algumas coisas que também ela não escutava. Tanto que Lúcia tinha que contar para eles tudo o que ela escutava de Nossa Senhora. Bem, mas primeiramente ela não sabia quem era, que ela era Nossa Senhora. Então ela vai dizer, Vossa Mercê vem de onde? Aí a Nossa Senhora vai dizer, eu sou lá do céu. O que você quer de nós? Eu quero que vocês apareçam aqui por 6 meses, todo dia 13, no mesmo horário. E assim ia acontecendo, né? E elas foram divulgando, foram dados muitas vezes como mentirosos, porque criança aparece, né? História de criança. Aí as pessoas, porque estavam duvidando do que estava acontecendo, acompanharam as crianças para ver o que estava acontecendo. Aí as pessoas iam se convencendo. Não que elas vissem, porque ninguém via a Nossa Senhora. Mas eles vinham como se fosse uma nuvem descendo sobre um arbusto, uma zinheira, que é conhecida a árvore, né? Que era pequenininha na época. Mas qual é a missão da aparição de Nossa Senhora? Foi para pedir a mudança de coração das pessoas. Era muito importante. Porque o mundo estava entrando num caminho e ia deturpar muito o caminho daqueles que iriam seguir a Deus e querem seguir a Jesus. Pois o materialismo, né, o comunismo, que começava a surgir com força,
abominava totalmente a religião, abominava totalmente a fé e vinha com força. Portugal já estava assolado por um certo pensamento materialista, ainda não marxista em si, mas mais materialista. E acontece que então ela vem pedir para que eles façam oração, para que eles rezem o terço, eles façam penitência e sacrifícios. A penitência, a gente muitas vezes tem que reformular um pouco o conceito na nossa cabeça, porque penitência nós temos muito como algo para pagar o pecado. Não é assim que todo mundo pensa? Penitência, né? Porque você vai confessar. Qual é a penitência? Porque você tem que pagar pelos pecados. No sentido da penitência, são atos de transformação de vida. A penitência é muito mais uma ação penitencial, tanto que o padre, quando te dá a penitência, ele pede para você fazer alguma coisa. Hoje em dia, a gente às vezes discute, porque não é todo pecado que precisa de penitência. Tem alguns que sim, outros que não. Mas a penitência, ela tem sempre sentido pedagógico, de reconduzir a pessoa do erro que ela cometeu. Né? Por exemplo, uma pessoa aparece para mim e diz assim: padre, eu roubei lá na minha empresa, sabe? Poxa vida, lá, sabe, eu sou tesoureiro, lá, e chegou a chance lá, peguei lá R$3.000. Sabe, estou arrependido, mas como é que eu vou fazer? O problema é que se você chegar para a pessoa e falar, olha, chega lá para o seu patrão e diz que você roubou o dinheiro, ele vai agradecer que você deu, mas vai demiti-la, vai querer processar, né? Vai querer acabar com a vida da pessoa. Então, geralmente, o que você faz? Você pede para a pessoa fazer uma doação para uma instituição de caridade, ela queira, no valor que ela, né, roubou, como uma reparação, mas no sentido de reconduzi-la ao caminho correto. Por isso, fazer penitência é sempre ter uma ação de mudança de vida, de transformação de vida. Não é só uma questão de querer pagar pecado. Não tem como você pagar pecado. Né? Você tem como ser perdoado, você tem que ser você tem como ser reconduzido para a vida na qual você se perdeu. E o sacrifício é um ato sagrado. São atos que você faz por amor de Deus. Tanto que o sacrifício ele pode ser cruento ou incruento. Ao sacrifício que nós celebramos na missa, né, que é na hora da... Ali é o mesmo sacrifício de Jesus na cruz, há 2.000 anos atrás. Mas lá, há 2.000 anos atrás, ele é um sacrifício cruento, porque é cheio de sangue, cheio de dor, né? É uma coisa cruenta. Agora, quando celebramos aqui no altar, é uma atualização do sacrifício. Não é outro, que a gente não é só apenas uma recordação, não é? É o sacrifício de Jesus, porque é um ato sagrado. A gente não repete o sacrifício cruento, como foi feito naquela época. Mas o sacrifício é o mesmo. Tanto que na hora que nós fazemos a doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo, nós estamos oferecendo o Cristo para Deus. Estamos oferecendo o Cristo para Deus. Então, aí, por isso que é um sacrifício, é um ato sagrado, é um ato para Deus. Então, como eu estava dizendo, Nossa Senhora de Fátima vai pedir para eles essas reparações, através da oração, da penitência e do sacrifício.
Por isso, a gente sempre tem que pensar em como nós fazemos atos que são difíceis, às vezes, de a gente realizar, mas em nome de Deus. Uma coisa muito chata que existe hoje em dia é esse negócio de quaresma, gente. Sabe esse jejum quaresmal que você faz? Não vou tomar Coca-Cola. Eu não vou, sei lá, fumar. Você está cuidando da sua saúde, você não está fazendo um ato de sacrifício. Você está cuidando da sua saúde. O ato que você deve fazer na quaresma é para Deus, não é para você mesmo. Então, essas coisas, sabe, só para você fazer, tem que fazer uma coisa que é difícil para mim, não sei o quê. Isso é tudo bobeira. O negócio é tem que fazer algo para Deus. Você tem que se desprender de algo que é ruim na sua vida para se corrigir. Não fazer aquilo que o médico vai falar, você vai parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar, não sei o quê. Deixa o médico falar isso. Não tem problema. Mas vamos voltar. Então, teve na terceira aparição, né? Foi em julho. A primeira coisa que vai se diferenciar daquilo que Nossa Senhora falava, apareça aqui todos os dias 13 de todo mês, né, por 6 meses, na mesma hora. Aí Nossa Senhora vai mostrar para eles o primeiro segredo. Na verdade, o segredo é um só, mas é dividido em 3 partes. Mas, primeiro vai mostrar para eles o inferno. E assim vai dizer, né, Lúcia, né, no seu livro, dizendo: Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo, que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas, com forma humana, e flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas, e delas mesmas saíram, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas. Como nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais, espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi num momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a presença de nos levar para o céu. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Mas aí se pergunta, por que foi mostrado o inferno para essas crianças? Para mostrar por quem elas tinham que rezar. Para mostrar que aquelas pessoas que morriam no pecado, para onde iam. Por isso, elas tinham que ter a consciência, né, do porquê elas estavam rezando. É claro que para isso tudo são dadas as graças necessárias para elas aguentarem tal susto, tal temor. Imagina nas crianças daquela idade, acho que você nem dormia, né, se tivesse uma visão dessa, né? De tão assustado que ficaria. Mas elas também tinham o consolo do Espírito Santo em sua vida, para quê? Para que pudessem suportar de forma adequada aquilo que lhes era comunicado. Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para a salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizer o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, a primeira guerra. Mas se não deixarem de ofender a Deus, o reinado de Pio XI começará outro pior. Veja, Pio XI morre em 1939. A Segunda Guerra começa como? Com a anexação da Áustria, que aconteceu em 1939.
seja, né, Hitler começa a fazer todos os projetos de dominação, tudo, já em 1900, ele começou bem antes, né? Mas vai começar a colocar o seu projeto em ação em 1939. Tanto que o século XX é dado como o século em que mais se matou gente. Grandes maravilhas aconteceram, mas foi o século mais cruel da história. Está aqui que eu estou precisando de óculos. E quando vives uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é um grande sinal que Deus vos dá, eis que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Veja, em 1938, surge no céu da Europa uma aurora boreal. Quem já sabe aqui a história da aurora boreal? A aurora boreal só aparece quando? Onde? Sabe? Só no Polo Norte. É a região mais alta, né, do mundo. E foi aparecer nos céus de Portugal. E isso no ano de 1938. Lúcia diz que viu nesse sinal e percebeu que estava para acontecer a guerra. Tinha sido prometida por Nossa Senhora. Mas a gente tem que se lembrar de uma coisa: não é porque não obedeceram Nossa Senhora é que acontece a guerra. Porque, por exemplo, você olha para uma pessoa e conforme a vida, você vai olhando para a vida dela, o que acontece? Você sabe para onde ela vai caminhar, né? Você sabe, né, provavelmente a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas para isso, então, para não acontecer o que você está deslumbrando pelo comportamento da pessoa, você tem que adverti-la, ela tem que ser mudada de alguma forma. E é isso que Nossa Senhora faz na aparição. Ela adverte a humanidade de que se não houver a conversão dos corações, o pior vai acontecer. Mas não é por vontade de Deus, é por vontade do próprio homem. Pois tem que lembrar que Deus fez o homem livre. Esse é o problema do mundo. Deus fez o homem livre. E por isso pode até não amá-lo. Por isso pode até não querê-lo. Porque ele é livre. Por isso é importante lembrar da consciência ligada a Deus. Que é uma consciência que se preocupa com a vida, é uma consciência que se preocupa com o amor, é uma consciência que se preocupa com o outro. Não é apenas pensando em si mesmo. Bem, agora, para a impedir, verei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrará-me à Rússia e se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Então, aqui está falando, né, da questão das guerras, está falando que a Rússia será o flagelo do mundo. E realmente, a Rússia, por um tempo, sempre foi realmente o flagelo do mundo. De certa forma, continua sendo, mas de outra forma, não uma forma tão escancarada como era antes, como era na Guerra Fria. Mas, agora, ela tenta também passar a sua ideologia de uma forma destrutiva na consciência das pessoas. Tanto que, hoje em dia,
o grande mal que existe no nosso mundo é a indiferença. As pessoas tanto fazem isso, aquilo. Né? É importante você acreditar em alguma coisa, não é verdade? O importante é você acreditar em qualquer coisa. Acredite. Tem aquela história também que o pessoal fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Bonito, não é verdade? Todos os caminhos. É tudo mentira, gente. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Né? Não, você não tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que acreditar em alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Acreditar. Coisa não tem poder, coisa não tem jeito. Quando você idolatra alguma coisa, ela reflete o que você pensa. Por isso você tem que amar a Deus. É a alguém. Esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus é uma outra frase de efeito que todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas é horrível. Só um leva a Deus. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É onde a gente leu há pouco tempo no Evangelho. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Por isso, é importante a gente saber dessa nossa centralidade da fé em Jesus. Né? Centralidade da fé em Jesus. Bem, depois, então, o terceiro segredo, que é o grande mistério do mundo, o terceiro segredo de Fátima, ele começa, já que ele só vai ser escrito por Lúcia em 1941, o bispo de Leiria. E depois ele entrega em 1945 para o Papa. Veja, o primeiro a ler, parece que a carta, é o Papa João XXIII. Né? Isso em 61, se eu não me engano. E ali ele vai decidir não falar, né, das coisas ali escritas. A pessoa que falou sobre isso e que divulgou a carta vai ser Paulo II, porque ele sofre atentado em 81 e ele estava lá na Praça São Pedro andando com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, né? E quando ali dá o tiro, ele me lembro, até que a gente vendo na televisão, né, a questão ele meio caído assim, mas não o matou. Aí depois, passado um bom momento de recuperação do Papa, ele vai dizer que quem desviou a bala foi Nossa Senhora de Fátima. Tanto que a bala está hoje, a bala que acertou o Papa João Paulo II, está incrustada na coroa da Nossa Senhora de Fátima, né, que está lá na capelinha da Aparição, né, lá em Portugal. Então, ele vai falar sobre esta revelação, porque naquilo que está ali escrito, o Papa João Paulo II vai entender que foi nele que aconteceu o terceiro segredo. Porque vai falar que o Papa seria ameaçado, estaria no local onde muitos foram martirizados, ali no Monte Vaticano. Então ele diz, o terceiro segredo aconteceu na minha pessoa. Né? Então eu vou ler para vocês aqui o terceiro segredo. Né? Vamos lá. E aqui vai dizer a Lúcia, escrevo em ato de obediência a vós, Deus meu, que nos mandais por meio de sua excelência reverendíssimo senhor bispo de Leiria e da vossa e minha santíssima mãe.
Então, ela vai falar, depois das duas partes que já expus, naquela do inferno, da Rússia, vimos, né, então ela, Francisco, Jacinta, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que parecia que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte dizia: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa, que é Deus. Algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho, quando lhe passam por diante. E vimos um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subiram uma escabrosa montanha, seria o Vaticano, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fosse de sobreiro, uma casca. E sobreiro é uma árvore da região ali, né, de Portugal. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meia em ruínas, e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena. Ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim foram morrendo uns atrás do outro. Os bispos e sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. E sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas e se aproximavam de Deus. Ou seja, aqui, então, o Papa, ele vê, e foi nele que aconteceu, porque ele está na Praça São Pedro, lotado de gente. Ali podiam ter morrido várias pessoas. Já pensou se eu não pegasse uma liaca ali? Na hora, o que acontecia? Ele dava tiro para todo mundo, matava um monte de gente. E já que no Monte Vaticano, onde está ali a Basílica São Pedro, morreram vários mártires, então está falando do Papa que estava passando por cima de vários cadáveres, de vários mártires. E ali também tem uma grande cruz. Então, o Papa vai olhar nessa carta dizendo que aconteceu comigo. E o pior foi evitado por vontade, né, de ação de Nossa Senhora. Então, aqui vai ter um comentário teológico, né, que vai dizer: quem lê com atenção o texto chamado Terceiro Segredo de Fátima, e depois de longo tempo, por disposição do Santo Padre, é aqui publicado integralmente, ficará presumivelmente desiludido ou maravilhado, porque as pessoas esperam que sejam catástrofes descritas, que sejam coisas horríveis, né? Nossa, a gente escutava tanta coisa nos anos 80, 90. Vai acontecer alguma coisa na segunda metade do século XX, algo cruel. Tem antes do ano 2000, até, né? Ela vai divulgar uma carta dizendo que o mundo teve um terremoto de 7 horas. Eu falei, gente, que exagero, 7 horas. Né? Porque o mundo, o pessoal que é inundado já acontece catástrofe. Acontece um terremoto num canto que seja de 20 minutos, já acaba quase uma cidade. Para que 7 horas, gente? 7 horas para Deus, então, é um exagero de enorme. É só ele dar uma chacoalhadinha assim que acaba tudo, não tem problema. Mas começaram a inventar um monte de coisas. Né? Então,
não é revelado nenhum grande mistério. O véu do futuro não é rasgado, ou seja, você não está aí para ver o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer lá na frente. Nós vemos a igreja dos mártires deste século que está para findar. Porque isso aí foi feito pouco antes, em 98, 99, que foi feito essa casa. Representada através de uma cena descrita, uma linguagem simbólica de difícil decifração. É isso que a mãe do Senhor queria comunicar à cristandade, à humanidade, num tempo de grandes problemas e angústias. Servem de ajuda no início do novo milênio? Ou não serão talvez apenas projeções do mundo interior de crianças, crescidas num ambiente de profunda piedade, mas simultaneamente assustadas pelas tempestades que ameaçavam o seu tempo? Então, como devemos entender a visão e o que pensar dela? Porque na igreja você tem a experiência mística externa e interna. Então, por exemplo, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, ela é externa, porque ela acontece fora. Mas também é dentro, porque só as crianças viram. Só as crianças viram. Então, o que vai ser, então, vislumbrado quando você aprova uma aparição é a mensagem que ela traz. Se ela está de acordo ou não com o Evangelho. Porque toda revelação, ela se esgota em São João. Depois do Evangelho de São João, não existe mais outra revelação a ser dada. Ali tudo foi revelado. Por isso, quando você fala de uma revelação, ela tem que estar de acordo com o Evangelho. Se ela não estiver de acordo com o Evangelho, ela não pode ser aceita. Não pode ser acolhida como algo de Deus. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, nesses momentos difíceis, depois do ano 2000, a gente já viu o mundo ser ameaçado umas 40 vezes, porque é meteoro que vai cair, é enchente que vai acontecer, tsunami que vai acontecer, não sei o quê. O pessoal adora fazer uma profecia para botar medo na gente. O padre Zezinho, me lembro que ele escreveu uma vez, um pouco antes do ano 2000, na revista Família, ele escreveu uma carta dizendo dos profetas da tragédia. Porque o fim do mundo é o fim da tragédia de um monte de gente que está com dívida, não sabe como pagar, sabe, não quer acabar com isso. E o pior é que quando esse pessoal fala que é o fim do mundo, é a morte dos outros, nunca da deles. Eles vão estar sempre num local privilegiado, onde não vai acontecer. Quer dizer, é muita imaginação. Existe uma coisa que tem um negócio de 3 noites. Vocês conhecem esse negócio das 3 noites que vão acontecer? As 3 noites de escuridão? Né? Então, alguns aí já escutaram. Então, gente, é uma besteira. Para quem diz que vai ter 3 noites de escuridão, foi feita uma previsão pelo Padre Pio. Né? Mas não foi nem o Padre Pio que fez, foi uma americana que fez esse negócio, que falou que teve uma visão. E começa a colocar na mão do negócio do Padre Pio, porque o grande problema que existe é que as pessoas começam a querer mostrar que o santo é que determina as coisas, não é Deus. É o santo. É o santo que prevê. E, sinceramente, eu prefiro ficar com Jesus Cristo. Eu acho que ele é uma pessoa de maior autoridade. E ele mesmo vai dizer, quando pergunto para ele, quando vai acontecer essas coisas? E ele mesmo vai dizer, nem eu sei, nem os anjos do céu, só o Pai o sabe. Então, gente, deixa que Deus se preocupe com isso. A gente não tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar não como vai morrer, a gente tem que se preocupar como vai viver. E o quanto a gente vai viver, problema de Deus, gente. A nossa colaboração está a gente cuidar da nossa saúde, a gente
ter os cuidados da vida que precisam, porque realmente para morrer também ninguém precisa ter pressa. Mas a questão mas deixa isso para Deus. Porque como é que vai acabar o mundo, não sei o quê? Problema de Deus, não é nosso. Ele que inventou, ele que acaba. O problema é dele. Ele que é o dono de tudo. Mas, segundo alguns, agora para tranquilizar, segundo alguns teólogos, vai mostrar que Deus criou, ele não acaba. Pois o mundo todo, alguns teólogos mostram isso, que o mundo todo, o universo todo, será transfigurado, ou seja, será eternizado. Agora, a questão como a gente vai pensar nesse mundo com o outro, uma coisa que a gente sabe que no Apocalipse está escrito. Haverá um momento em que haverá o casamento da Jerusalém celeste com a Jerusalém terrestre. Ou seja, haverá uma união entre o céu da terra, o reino da terra e o reino do céu, onde tudo será um em Deus. Então é isso que a gente tem que esperar. Mas a gente não tem que ficar pensando quando vai acontecer isso, gente. Eu adoro esse pessoal, o mundo vai acabar daqui a 10 milhões de anos. O mundo vai acabar, então que ótimo, 10 milhões de anos. A gente não está aqui, não tem problema. Mas o problema é que a gente não tem nem noção do que é 10 milhões de anos. A gente não tem noção nem do que é 1000, nem de 100 anos direito. Quer dizer, se você falar para mim, o mundo vai ter 30 milhões, vai acabar daqui a 10 milhões de anos, daqui a 100 anos, 200, 300, para mim tanto faz. Então, quer dizer, a gente precisa saber viver, porque nós só vamos dar valor à nossa morte se nós vivemos bem a vida. Se nós vivemos bem aquilo que Deus nos deu. Agora, ficar pensando como é que eu vou morrer, pelo amor de Deus, gente, ficar pensando como é que eu vou morrer, é não ter o que pensar na vida. Não, mas você está pensando no fim e não consegue nem pensar no meio, nem pensar no que você tem que fazer. Por isso a gente tem que sempre se lembrar, temos que dar valor à vida que Deus nos deu. E o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, viu, gente? Obrigado a vocês. Tchau. Obrigado. Boa noite. Gente. Boa noite, gente. Deus e até mais.